Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então agora essa aqui vai ser a nossa última modelagem de um processo com o EES, certo? Então aqui a gente vai ter a análise de um ciclo de resfriamento da mesma forma que a gente mostrou lá na aula, né? O mesmo exercício que a gente realizou, agora a gente vai realizar aqui com o EES. O ciclo de resfriamento ele é muito mais fácil de ser modelado aqui pra gente, porque a quantidade de equipamentos dele ele é da mesma quantidade do ciclo de Rankine simples, só que os processos eles são de forma mais fácil, né? A gente não tem aquela grande quantidade de títulos que a gente vai determinar. No ciclo de Rankine, no ciclo de reaquecimento simples, né, o ideal a gente já tem os estados bem definidos. Então se a gente vê aqui que na saída do evaporador a gente vai ter um vapor saturado, isso aqui já é uma aproximação muito boa pra gente, né? A gente já considera que na saída do evaporador a gente vai ter vapor saturado, certo? Então a gente já considera aqui também que na saída do condensador a gente vai ter líquido saturado, ou seja, título igual a zero. Muito claro que a gente poderia ter na saída do evaporador um vapor superaquecido, se a gente acrescentasse mais calor do que desejado. Só que aqui, como ele é um ciclo ideal, a gente vai considerar ele como sendo... Ele, na verdade, não precisa nem considerar, ele já é mais simples para a gente. Então vamos partir aqui para o que a gente já sabe. Então a gente tem que a temperatura no ponto 1 ela vai ser menos 20 graus Celsius, ou seja, eu já estou colocando mais 273 aqui porque eu já estou considerando ele como em Kelvin. Na temperatura no ponto 3 vai ser 40 mais 273, né? A temperatura no ponto 3 então vai ser na saída do condensador, no ponto 1 vai ser na saída do evaporador, e aí no ponto 4 eu vou ter menos 20 graus Celsius, certo? Então vai ser bem na entrada do evaporador e na saída da válvula, certo? Então já dá pra gente imaginar como que vai ser os processos aqui, eles já são ideais, aqui está mostrado no diagrama TS. Certo? Então vamos lá. E aí também foi dado que a vazão ela vai ser 0,03 kg por segundo. Então o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui é na saída do evaporador. A gente sabe que o fluido ele é o R134A e a gente sabe também que o título ele é igual a 1, ou seja, vapor saturado. Certo? A gente tem também que o valor da temperatura no ponto 1 ele vai valer menos 20 graus Celsius ou 253 Kelvin. Então, como nós já temos o fluido, nós temos a entrada que é o título e nós temos outra entrada aqui que vai ser a temperatura, nós conseguimos calcular o valor dessa entalpia no ponto 1, que vai ser definida quando eu colocar para resolver aqui no ES, certo? Outra propriedade que nós temos que calcular aqui no ponto 1 vai ser o valor da entropia, certo? Então vai ser o R134A para o título e a temperatura no ponto 1. Então, definido todas as propriedades que nós precisamos aqui na saída do evaporador, então vamos aqui para a saída do compressor. Então a gente sabe que o processo no compressor ele vai ser dado como isoentrópico, ou seja, como nós já calculamos a entropia aqui no ponto 1, a entropia no ponto 2 vai ser igual à entropia no ponto 1. Vale ressaltar também que nós sabemos que o processo, a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 3, ou seja, a pressão na saída do condensador vai ser igual à pressão na entrada do condensador. Lembrando que a entrada do condensador vai ser a mesma coisa da saída do compressor, então por isso que essas pressões são iguais. Então por isso, como nós sabemos que lá na saída do condensador nós vamos ter líquido saturado, e nós sabemos o valor da temperatura no ponto 3, nós podemos definir o valor da pressão aqui no ponto 3. Ou seja, para a gente calcular, e a gente sabe que essa pressão é a pressão de saturação. Então aqui vem um ponto diferente do que eu já falei para vocês com relação à quantidade de entradas que nós precisamos ter, certo? Para propriedades como entalpia, entropia, volume específico, temperatura, nós precisamos de, além do fluido que nós estamos utilizando, nós precisamos de duas entradas. Para nós definirmos o valor da pressão de saturação, nós só precisamos do valor da temperatura nesse ponto, certo? Então, porque se a gente for lá numa tabela termodinâmica e a gente quiser saber o valor da pressão de saturação, é só a gente saber o valor da temperatura, e o oposto também vale, certo? Por isso que a pressão de saturação a gente só precisa da temperatura para a gente definir o valor dessa pressão. Então por isso, como nós já sabemos o valor da temperatura no ponto 3, que vale 40, então a gente consegue definir o valor da pressão no ponto 3, que vai ser o mesmo da pressão no ponto 2. Por isso que a gente já tem duas propriedades aqui na saída do compressor, que é o valor da entropia e o valor da pressão.
Certo? Então, para a gente definir, se a gente quiser saber o valor da temperatura nesse ponto, então é a primeira vez que a gente calcula a temperatura a partir de outras duas propriedades. Nós temos o valor da entropia, que é S2, e nós temos o valor da pressão, que é P2, e nós temos o fluido. Então, com isso, nós conseguimos definir o valor da temperatura. Certo? Então, podemos perceber então que não é só pressão e temperatura e título que são entradas. A gente pode utilizar o valor da entropia, que nós já sabemos, para determinar uma outra propriedade. Certo? Que da mesma forma a gente vai calcular aqui também o valor da entalpia nesse ponto. Com quais entradas? Com a pressão, P2, e a entropia, S2. Se a gente quiser calcular aqui, em vez da entropia, colocar o valor da temperatura que a gente já vai utilizar, não tem problema, vai dar o mesmo valor. Certo? Então aqui na saída do condensador, nós sabemos que nós temos o líquido saturado, por isso que nós temos o título em 3 igual a 0, e nós sabemos o valor da pressão, que foi calculado aqui, P3, pressão de saturação, para a temperatura T3. Então por isso a gente consegue definir o valor da entalpia, com o fluido, o título e o valor da pressão. Certo? E agora na saída da válvula, no último processo, a gente sabe que esse processo ele acontece de forma isoentálpica, como vocês podem ver aqui no nosso diagrama TS. Então, a entalpia no ponto 4 é igual a entalpia no ponto 3. Então agora vamos partir para o cálculo dos nossos calores aqui. O nosso objetivo aqui vai ser definir o coeficiente de desempenho, ou COP, e também definir a quantidade de calor que é rejeitada por segundo, ou seja, a quantidade de calor em watts que é rejeitada lá no condensador. Então o primeiro passo que nós temos que fazer aqui é calcular o trabalho no compressor, e ele é dado por H2 menos H1, como vocês podem ver aqui é o valor dos calores que nós precisamos ter aqui. Certo? Então o QF, que é a quantidade e aqui é o calor específico removido no condensador, vai ser o H2 menos o H3, certo? Como nós queremos calcular o valor da capacidade calorífica do nosso condensador, que é a quantidade de calor rejeitada por segundo, né? Então vai ser joules por segundo, que é dado em watts, a gente tem que pegar o valor da vazão, que é 0,03, vezes o valor do QF que eu calculei aqui em cima, e isso vai dar um valor para a gente. Certo? E para a gente calcular o valor do coeficiente de desempenho, eu vou ter que fazer o que? Eu vou pegar o calor rejeitado pelo condensador específico dividido pelo trabalho do compressor. Vale ressaltar que aqui eu utilizei a função ABS entre parênteses aqui na nossa função. A ABS ela quer dar um módulo para a gente, porque como a gente sabe, o calor rejeitado, H2 menos H3, ele vai dar um valor negativo. Então se eu pegar o módulo desse valor, ele vai me dar um valor positivo, certo? Porque o COP não faz sentido ele ser negativo. Na realidade ele sempre seria negativo, porque o calor rejeitado no condensador ele vai ser sempre negativo. Mas é o que eu quero um valor positivo. Então vamos dar um F2 aqui para calcular. Certo? Então o COP que a gente está querendo calcular vai dar 4,063, que é o mesmo valor calculado lá no nosso exercício. Certo? Vamos ver também o valor de T2 que a gente estava querendo ver lá, que a gente definiu a partir da entropia no ponto 2 e a pressão no ponto 2. Então a gente viu que o T2 vai valer 321,7 Kelvin. Certo? Outro fator que a gente calculou aqui é a quantidade rejeitada de calor, né, em watts, que vai ser 5,184 watts. Né? Aqui está quilojoules por quilo, mas é porque o ES ele tenta rebater as unidades que nós temos em cada um dos termos. Só que como a gente não colocou as unidades aqui de vazão, nem de temperatura, então ele vai dar uma unidade que ele entendeu aqui. Só que isso não quer dizer que está errado nada para a gente. Certo? Vamos analisar também os efeitos da variação da temperatura na temperatura aqui no ponto 1, por exemplo. Então a gente está vendo que o COP vai dar 4,063. Então vamos pegar aqui e aumentar essa temperatura no ponto 3. Vamos ver se vai ter algum efeito para a gente. Então estamos vendo aqui que o COP caiu consideravelmente, só com a gente aumentando o valor da temperatura no condensador. Então a gente vê que a gente não está interessado em aumentar o valor dessa temperatura, porque o COP está dando muito menor. E a gente sabe que o COP, a gente quer que ele dê cada vez maior. Então vamos tentar, em vez de 60, colocar 30. Então 4,967. Então se a gente reduzir o valor da temperatura no condensador, nós vamos ter um aumento do coeficiente de desempenho. E é muito legal a gente saber isso. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse exercício aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido muito bem. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nas perguntas com relação a ES ou com relação a qualquer parte do ciclo de resfriamento. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.